conceito que o nosso autor Sérgio Gomes ele apresenta no livro Crítica da Razão Tupiniquim é o conceito de razão ornamental. Ele divide então os intelectuais brasileiros entre eles dois tipos, né? Os intelectuais ornamentais ou os intelectuais brilhantes e os intelectuais esforçados. Os brilhantes são aqueles intelectuais que sabem e têm o dom da palavra, que sabem usar a linguagem de maneira poética, que produzem um efeito de beleza e até jocosidade. Já o tipo de intelectual que é o esforçado é aquele que não tem tanto molejo e se dedica muito à prática daquela questão intelectual. Mas ele não tem a maneira, o linguajar com que o intelectual brilhante tem. Por isso ele se destaca como intelectual brilhante pelo fato de ser melhor, empregar melhor a palavra. Geralmente a gente ouve do intelectual esforçado frases depreciativas, como aquela: fulano é inteligente, mas não é inteligente, mas é muito esforçado. Então são palavras às vezes até depreciativas, no qual preferimos aquele intelectual que às vezes nem é tão esperto, mas que sabe usar bem as palavras, e deixamos de lado aquele intelectual que é muito inteligente, só que não sabe usar bem as palavras. Esse fenômeno de preferência de um filósofo, de um intelectual para outro, o nosso autor ele chama de o fenômeno de crítica de razão ornamental. Então, essa razão não é uma razão usada para algum fim, mas é apenas ornamental, como um vaso que você coloca num jardim. Ele não serve para algo mais útil, além só apenas para fazer beleza naquele lugar. A partir daí, então, o nosso autor Sérgio Gomes ele tira de um trecho de um outro filósofo uma conclusão no qual se aponta o intelectual brasileiro. Então, o primeiro ponto de crítica é que o brasileiro assume a posição de colonizado. Então, ele nunca está preocupado com os problemas atuais, os problemas da sua terra, mas sim com os problemas lá de um filósofo europeu ou de um filósofo americano, e nunca assim com os seus próprios problemas que estão no Brasil. O segundo ponto de crítica que ele faz ao intelectual ornamental é que, apesar de ele ser e estar muito preocupado com a filosofia do Ocidente, aliás, externa, internacional, ele também não se preocupa com a sua terra, com o seu próprio lugar, além de depender de uma pessoa única lá em outro país, por exemplo, um filósofo específico de lá. E o terceiro ponto de crítica que Sérgio Gomes faz é que o intelectual ornamental acaba esquecendo dos problemas da sua realidade e concentrando-se em problemas que talvez não tenham tanto a ver com a filosofia aqui no Brasil. E por fim, o quarto ponto de crítica é que esse filósofo ornamental acaba sendo um estrangeiro na sua própria terra. Então ele está aqui fazendo filosofia lá da Europa. E a crise intelectual é tão grande que não assambarca só o campo da área filosófica, mas também da área literária. Nunca vamos ler um clássico literário aqui no Brasil, mas sempre vamos preferir textos escritos por Tolkien, por C.S. Lewis e assim vai.